Em grande expediente, vereador Marcos da Silva pede obras para melhorar o trânsito. A Rua Uruguai, logo aqui atrás da Câmara de Vereadores, junto à Escola Eulina Braga, onde poderia ser implantado ou um túnel ou uma elevada para desafogar esse trânsito na UPF. Projeto de lei prevê reforma administrativa na Prefeitura. Uma das medidas é reduzir o número de CCs. São cargos que nós examinamos com a Procuradoria do município que podem ser agregados. Só vamos reduzir despesas. Reduzir despesas significa retirar despesas daquilo que existe hoje na folha de pagamento. Parlamento aprecia vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Das 33 emendas aprovadas pelos vereadores, metade foi rejeitada. Dos 16 vetos, somente um foi para a base governista. O número chamou a atenção dos vereadores de oposição. Agora, no canal da comunidade. Boa noite. A plenária de segunda-feira teve Marcos da Silva como orador do grande expediente. O parlamentar falou sobre o seu compromisso com a população e destacou temas como o trânsito e saúde. Em seu discurso, Marcos da Silva destacou que os vereadores atuam em um poder independente. Em Passo Fundo, são 21 representantes eleitos de forma democrática. Juntos, eles têm a missão de lutar pelos anseios da comunidade. Na opinião do progressista, alguns compromissos partidários atrasam o trabalho na política. O executivo ele não consegue, muitas vezes, exercer a sua função como deve, porque ele tem que cumprir com os compromissos políticos das coligações, de partidos que coligam simplesmente para arrumar cargos, o tão falado cargo de confiança. A máquina pública está falida justamente por esse número de cargos de confiança e principalmente por ter 35 partidos políticos no nosso país. É uma situação que, se não fazer uma reforma política séria, nada vai acontecer, vai chover no molhado sempre, porque nós vimos logo atrás ali o aumento de impostos, onde 27 deputados estaduais votaram pelo aumento de impostos, que eu sempre comento, é um comentário que eu faço, que foi uma bandidagem. Teve deputados que até o último momento votariam contra o aumento de impostos, mas foi negociado cargos com eles e aí sim eles votaram favorável a mais uma vez o nosso povo gaúcho pagar a conta. Falando sobre trânsito, o parlamentar disse que o caos está longe do fim. O vereador Marcos da Silva acredita que a administração não tem interesse de encontrar alternativas para acabar com o problema que afeta motoristas e pedestres. Na tribuna, a cidade de Santa Maria foi lembrada pela realização de obras importantes. Passo Fundo foi principalmente representada pelo Executivo e pelo Legislativo para ver as melhorias do trânsito de Santa Maria, onde ficou acertado de eles virem e implantarem as tão faladas trincheiras, no caso, mas foi só no disque, porque acabaram não fazendo nada. O trânsito de Passo Fundo ele é bem simples. Se a administração anterior, as administrações anteriores erraram, essa justamente foi escolhida pelo nosso povo para acertar. Então, o que está acontecendo no nosso trânsito é que o nosso trânsito está sendo tapeado. Já a colocação de novos semáforos é vista pelo vereador como uma maneira de organizar o tempo no trânsito e, de forma alguma, deve ajudar a desafogar as vias. Tu pega a Avenida Brasil, em muitos locais, num raio de 400 metros, tem 3 semáforos, é muito. Então, agora está havendo um pouquinho de melhora, o que tem que ser dito, justamente da sincronização dos semáforos, que mudou a empresa, no caso, que fornecia esse sistema, e agora está sendo implantado, está melhorando um pouquinho, mas ainda é em demasia, demais no caso do semáforo. Tem demandas simples para que o nosso trânsito seja um trânsito com mais fluidez. Eu cito muito a Rua Uruguai, logo aqui atrás da Câmara de Vereadores, junto à Escola Eulina Braga, onde poderia ser implantado ou um túnel ou uma elevada para desafogar esse trânsito na UPF,
porque o trânsito, principalmente nos horários de aula na UPF, ele fica muito congestionado. Então, seria um gasto, sim, mas um gasto que vai dar resultado. Não adianta você mudar mão e pintar o trânsito, que só vai trancar cada vez mais. O orador do Grande Expediente acredita que a pista preferencial é a solução para o trânsito. Um estudo técnico realizado pelo município apontou a necessidade da obra. A decisão foi descartada pelo Executivo, que quer evitar a retirada de estacionamentos. Eu tenho a minha indicação da pista preferencial, que contempla o transporte coletivo e também viaturas da Brigada Militar, carro do Corpo de Bombeiros e principalmente ambulâncias que precisam da Avenida Brasil para chegar nos nossos hospitais, e que o trânsito Passo Fundo está trancado. Foi contratado, eu sempre comento na tribuna, foi contratada uma equipe de engenheiros em urbanismo da cidade de São Paulo, tá, que fizeram os apontamentos no estudo da mobilidade urbana e rural, onde no apontamento ficou bem claro da necessidade da implantação da pista preferencial para ontem e não para amanhã. E no primeiro momento ela é paliativa. Nós estamos à frente de uma administração que tem que trabalhar em projetos para o futuro de Passo Fundo, principalmente no trânsito, mas a administração gastou mais de R$500 milhão com esse estudo. Foram feitos apontamentos pelos engenheiros que fizeram o estudo e simplesmente a administração não o fez, porque meia dúzia de pessoas da Avenida Brasil não deixam acontecer as devidas mudanças que tem que acontecer na nossa Avenida Brasil. E hoje é a Avenida Brasil, amanhã também já está complicando o trânsito da Presidente Vargas. A saúde foi o último assunto do Grande Expediente. Recentemente, Passo Fundo recebeu o título de uma das melhores cidades brasileiras na área. O vereador Marcos da Silva falou sobre o prêmio, pois as filas nas unidades de saúde continuam e faltam especialistas para o atendimento da população. A pessoa necessita do atendimento, ela não tem um especialista, não tem um médico, ela acaba ficando na fila. Então, esse prêmio, sim, de grande valia e que eu valorizo muito, mas nós devemos, sim, esse prêmio ao Hospital São Vicente e ao Hospital da Cidade e, em partes, ao Hospital Municipal, que muitas vezes o Hospital Municipal nem pediatra tem. Ainda nesta mesma reunião plenária, o vereador Eduardo Pelicioli utilizou pela primeira vez o espaço do Partido da República. Agora, o Legislativo tem 11 bancadas. Hoje o PR tem 35 deputados federais, 4 senadores, 47 deputados estaduais pelo Brasil. E tenho aqui também que agradecer ao presidente nacional pela acolhida, Alfredo Nascimento, com o qual fizemos um contato e foi muito receptivo. Ao Cajar Nardes, também suplente deputado federal e presidente do partido aqui no Rio Grande do Sul, que prontamente, assim que nós conversamos e decidimos por ingressar na sigla, se dirigiu a Passo Fundo, dentro de um trabalho regional que estava fazendo, para fazer a anuência junto com a executiva. Dizer que o PR definiu, na sexta-feira, junto com a sua executiva, com a anuência do seu diretório estadual, a saída do governo Luciano, e nós temos agora, com certeza, como utilizar esse espaço para defender os princípios básicos do PR, que é o dever de ser gerador de garantias, defender os direitos humanos, a liberdade sindical, a defesa dos servidores, de combater a pobreza e a injustiça. E o prefeito Luciano Azevedo esteve na Câmara de Vereadores para falar sobre a mini-reforma administrativa que está sendo planejada. Uma das propostas é reduzir o número de cargos em comissão em pelo menos 15%. O projeto de lei, que a qualquer momento pode ser protocolado na Casa, deve tramitar em regime de urgência. Prevê a extinção de alguns cargos de confiança e a readequação da máquina da Prefeitura de Passo Fundo, da estrutura administrativa de Passo Fundo, à realidade nova que o Brasil vive. E por isso viemos à Câmara comunicar aos vereadores dessa intenção. São cargos que nós examinamos com a Procuradoria do Município que podem ser agregados. Só vamos reduzir despesas. Reduzir despesas significa retirar despesas
daquilo que existe hoje na folha de pagamento. Vamos adequar a máquina para que ela seja mais leve, menos burocratizada e que nós tenhamos um número menor de ocupantes de cargos de confiança. É importante dizer que nós estamos encaminhando a primeira etapa dessa mini-reforma e estamos estudando a possibilidade de ampliá-la num segundo momento, se for necessário. E o Jornal da Câmara faz agora o intervalo e retorna falando sobre a apreciação dos vetos às emendas da LDO. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Você tem mais de 45 anos? Faça o teste da hepatite C. Você que também é gestante, já fez o teste de hepatite B no pré-natal? Então faça o teste e vacine-se. Fez sexo sem camisinha? Fez tatuagem ou colocou piercing? Compartilhou seringa ou alicates de unha? Faça o teste da hepatite B e tome as 3 doses da vacina para ficar imune. Hepatites. Sem perceber, você pode ter. Procure uma unidade de saúde. O veto parcial às emendas feitas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 foi apreciado pela Câmara Municipal. Mas antes da votação, a nossa equipe conversou com os vereadores sobre o conteúdo que foi rejeitado. No mês de agosto, a matéria foi aprovada com 33 emendas. Agora o Poder Executivo devolveu o texto para que o Legislativo faça a análise dos vetos. Ao todo, o prefeito rejeitou 16 propostas. Metade delas é do vereador Sidney Ávila. O pedetista ficou inconformado, pois nenhuma de suas sugestões foi acatada. Eu fico triste de o prefeito Luciano vetar essas emendas, devido à importância delas para a comunidade. Nós votamos a LDO, os vereadores da casa foram unânimes em aprovar essas emendas porque viram a necessidade. O fechamento das quadras de esporte nas escolas hoje é uma necessidade. E, infelizmente, o prefeito Luciano Azevedo usar o argumento de que já está contemplado no plano plurianual, isso é desmerecer a nossa proposição e desmerecer a necessidade da comunidade. Eduardo Pelicioli é outro vereador que discorda da decisão do Executivo de vetar 3 das 6 emendas que ele apresentou. Os pedidos eram para investimentos no SAMU e também em cuidados com os animais. Dobrava o número de castração animais, que hoje é 5.000 castração ano, passaria para 10.000 castração ano. E também nós poderíamos, dentro da política relacionada à pauta animal, tem a previsão da construção de um canil de 400 metros quadrados. Nós sabemos da demanda, 400 metros quadrados não vai atender a demanda e conseguir atender de uma forma satisfatória todas as condições hoje que nós temos, as entidades, os protetores, que não têm onde levar os animais que são recolhidos na rua, que são vítimas de maltrato, atropelamento, enfim. E a outra emenda é a questão da SAMU. Nós temos uma ambulância parada, né, por não ter uma segunda equipe, não ter uma previsão orçamentária para isso. E isso faria que a SAMU tivesse um atendimento ainda melhor, podendo responder mais rápido o chamado da população. O vereador Rui Lorenzato também teve 3 emendas rejeitadas. A justificativa da administração foi de que não havia compatibilidade das solicitações com o plano plurianual. Essas emendas, 3 que eu coloquei, referem-se às grandes necessidades mesmo do que nós temos no interior, ou seja, a reestruturação do parque de máquinas para a Secretaria do Interior, então é a compra de mais máquinas, e também a reestruturação do parque de máquinas nos distritos através da patrulha agrícola que já existe lá e que nós precisávamos de uma quantidade maior de equipamentos. E isso foi vetado.
o que nós temos no PPA constado ali não significa que, por exemplo, a quantidade de máquinas a serem compradas que tenha que ser dividido conforme o plano do PPA nos próximos 4 anos. Pode-se comprar, sim, em um ano uma quantidade maior de máquinas e em outro ano uma quantidade menor. Então, isso é possível de entender. Das 4 emendas da vereadora Cláudia Furlaneto, apenas uma foi vetada. Ela aceitou o parecer contra a construção de um novo centro de referência para Passo Fundo. Não temos nada que atendam as pessoas que vêm de outras partes do país, outros países e até de outras cidades. O que nós queríamos propor? Nós vamos propor ao prefeito, talvez em forma de indicação, ou daqui a pouco vamos buscar um orçamento, uma emenda no orçamento de algum deputado, mas a necessidade que temos hoje é sim ter um espaço de referência para essas pessoas. As pessoas têm chegado em nossa cidade e não sabem para onde vão. A questão específica dos migrantes, que eu posso dizer, chegam aqui sem falar o português, chegam aqui sem referência nenhuma, sem saber para onde vão. Eles acabam sendo acolhidos pelos seus amigos e aí acabam perdendo e demorando muito para conseguir se organizar, para conseguir ter um espaço que possa iniciar a sua vida aqui. Já o vereador Pedro Danelli teve negado o pedido de recursos para a modernização do Hospital Municipal. O parlamentar esclareceu os motivos do veto. Tempos atrás nós fazíamos as emendas e não era obrigação, o executivo não era obrigado a realizar as emendas que os vereadores faziam. Agora, através de um novo procedimento, as emendas que os vereadores fazem, até o limite que cabe ao vereador, o executivo tem que fazer só em caso, que no caso for inconstitucional a emenda. Mas o meu objetivo da minha emenda, como eu tenho R$220 mil para fazer emendas no orçamento para o ano que vem, e 50% são na área da saúde, nós entendemos que era interessante nós destinar 110 mil para o Hospital Municipal para comprar um aparelho de ultrassom. Mas eu vou trabalhar de outra forma nesse valor de 110 mil que eu tenho direito em fazer emenda. Com certeza, se eu não consigo colocar no Hospital Municipal por questões legais de procedimento, eu vou conseguir destinar para outras áreas da saúde do município. Dos 16 vetos, somente um foi para a base governista. O número chamou a atenção dos vereadores de oposição. O representante do grupo argumentou que a conduta tem sido comum na prefeitura. Existe uma insatisfação muito grande de todos os colegas vereadores da oposição, porque existe sim uma perseguição quando se analisa qualquer proposta que vem aqui da Câmara de Vereadores e que vai para o Executivo Municipal. E dentro das emendas aqui que foram apresentadas está muito explícito esta perseguição do Executivo Municipal, porque eu acho que é possível sim um entendimento maior, porque todos os colegas vereadores estão aqui para dar a sua contribuição para melhorar ainda mais a nossa comunidade de Passo Fundo nos seus setores, né? E isso não tá havendo esse entendimento por parte do prefeito municipal. Temos que ver isso, a comunidade está vendo isso, essa grande perseguição, mas infelizmente isso está acontecendo aqui no nosso município de Passo Fundo. O líder da base, vereador Alex Necker, defendeu o governo de Luciano Azevedo. Ele nega que exista qualquer forma de distinção entre os parlamentares. Os vetos, todos eles feitos até o presente momento, sempre foram técnicos. E não beneficiaram nem este nem aquele vereador e qualquer forma vereadores da base ou da oposição. Mas no nosso entendimento o encaminhamento vai ser pelo acatamento do veto do prefeito, porque nós trabalhamos desde o início de todo o processo pela questão técnica no orçamento. Tanto que nós temos vereadores, inclusive, que são da oposição, que defendem esse mesmo ponto de vista. Defendem, inclusive, que os vereadores não deveriam fazer emendas ao orçamento, porque é uma peça única e exclusiva do Executivo Municipal. Os vereadores tiveram um prazo para decidir se manteriam a decisão do Executivo. E isso aconteceu na plenária de ontem. A repórter Ana Paula Coene mantém as informações.
aula, como a reportagem mostrou, 16 emendas apresentadas pelos vereadores foram rejeitadas pelo prefeito Luciano Azevedo. Ao invés de uma única votação, alguns parlamentares pediram destaque de 11 propostas na ordem do dia. Sidney Ávila, Eduardo Pelicioli, Isamar Oliveira e Rui Lorenzato defenderam a derrubada dos vetos. Mas para que isso acontecesse, eram necessários 12 votos. O apoio não veio do plenário. A maioria acatou todas as decisões do Executivo, que nos próximos dias vai publicar a lei. Lembrando que a LDO prevê um orçamento de 594 milhões de reais para o próximo ano. E, recentemente, as comissões do Legislativo promoveram uma audiência pública para tratar de 2 projetos que alteram o zoneamento urbano. As mudanças permitem a construção de empreendimentos no bairro Valinhos e a ampliação da congregação de Nossa Senhora, responsável pela rede de educação Notre Dame. Os detalhes com o presidente da CLR, o vereador Pedro Danelli. Todos os projetos que entram na casa, que tem mudança de mapas, mudança de zona residencial, comercial, enfim, toda mudança que pode ser feito, que vai ser feito na cidade, tem que fazer audiência pública, realizar uma audiência pública, para a gente ouvir as pessoas que moram naquela região para ver o que eles pensam, o que eles dizem. Um projeto que nós analisamos hoje, que é o projeto que é próximo ali ao Gran Palazzo, ali no José Maragatos, que é um projeto de lei que é para construir ali um loteamento, enfim, com toda a infraestrutura necessária, que tem que fazer algumas mudanças na área, então, alterar o mapa, enfim. Esse projeto nós analisamos aqui, o qual as pessoas que estão participando concordaram. O outro projeto é um projeto também que é ali na Moron, próximo a Notre Dame, que é uma mudança de zona para ser construído ali um espaço, umas obras próximo ao Colégio Notre Dame, que é da instituição mesmo, também sem problema nenhum. Com certeza os projetos agora vão tramitar na comissão e vamos agilizar para que seja aprovado, porque são projetos de interesse da nossa comunidade. O projeto de lei complementar que cria a zona de uso especial para a ampliação do prédio da Congregação de Nossa Senhora também passou pela votação ontem. A matéria foi aprovada por unanimidade. O terceiro e último texto apreciado autoriza a concessão do antigo PSF da Rua Lava Pés à Associação de Moradores da Vila União. O local será utilizado para atividades do Grupo do DAT, cursos profissionalizantes e reuniões da comunidade. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição.